É possível um jogo de corrida em 3D poligonal no Super Nintendo? Muitos dirão não, não é possível. Mas é possível sim, Stunt Race FX, ou Corrida de Acrobacias em tradução livre, é um excelente jogo 3D com gráficos poligonais em estilo desenho animado. Desenvolvido pela Nintendo EAD, produzido por Shigeru Miyamoto com a participação da Argonaut Software, e publicado pela Nintendo para o console de quarta geração Super Nintendo, Stunt Race foi o segundo jogo a usar o chip especial GSU-1 Super FX, dedicado aos gráficos em 3 dimensões. Para quem teve a oportunidade de jogar na época, Stunt Race foi uma experiência incrível, com um jogo de corrida poligonal e imersivo graças à sua jogabilidade, com desafios como subidas, saltos em rampas e controle do carro no ar. Isso tudo era raro para games de corrida da quarta geração. A sensação de mudança de velocidade nos diversos cursos e terrenos e diferentes veículos também eram bem marcantes. Com cursos bem desenhados e criativos, efeitos como neve na pista, chuva, raios, amanhecer e entardecer, uma jogabilidade ajustada e bastante desafio, Stunt Race é sim um dos melhores games de corrida do Super Nintendo e até mesmo da sua geração. Certamente deixou muita saudade em muitos jogadores. Felizmente, Stunt Race FX foi adicionado ao Nintendo Switch através do serviço Nintendo Switch Online em 5 de setembro de 2019, marcando a primeira vez que o jogo foi relançado em mais de 2 décadas. Mas como funciona o jogo Stunt Race FX? É possível escolher entre 3 veículos inicialmente para jogar Stunt Race: o F-Type, Coupé e 4x4, bem como um quarto que é destravável, a moto 2WD. Ainda há um quinto veículo, usado apenas em fases bônus, sendo esse um caminhão-trailer. Você percebeu que os veículos de Stunt Race possuem olhos? Pelo que parece, o uso dos olhos foi uma adição tardia no desenvolvimento, adicionados para dar personalidade aos veículos. Cada um possui diferentes capacidades em termos de velocidade, corpo e aceleração. Vamos ver alguns detalhes sobre cada um deles. Veículo F-Type. Semelhante a um Fórmula 1, ele alcança a velocidade máxima de 140 milhas ou 220 km/h. Ele pode ser girado e controlado de forma rápida e fácil, por causa de sua forte força para baixo, com aceleração mediana até a velocidade máxima. No entanto, sua capacidade de resistência a danos é a mais fraca de todos os veículos. O F-Type foi projetado para jogadores avançados, que podem tentar drift com os botões L e R, ou com mais segurança controlando sua aceleração para corresponder à aderência do pneu. Os jogadores devem ter o cuidado de ajustar o equilíbrio do F-Type no ar, usando os botões de direção para pousar com segurança, devido ao seu corpo fraco. Essa técnica é muito importante para quem usa o F-Type. Um carro médio, amarelo e com configurações balanceadas. Esse é o Coupé, que pode chegar à velocidade máxima de 120 milhas ou 190 km/h. O veículo oferece desempenho estável e direção precisa. Seu consumo de medidor Boost também é menor do que os outros veículos. Se o jogador controlar o Coupé bem, poderá fazer ótimos tempos. A aderência do pneu é relativamente baixa, o que pode exigir que o jogador use os botões L e R para derrapar nas curvas. O Coupé é projetado para jogadores intermediários. Você sabia? No manual de instruções e comercial em japonês do jogo, o veículo Coupé aparece como o único entre os 4 veículos a ter personalidade feminina. Nos demais manuais, em outras línguas, não há menção a um corredor feminino. O 4WD ou 4x4 é um veículo semelhante a um caminhão monstro, que possui um motor potente para equilibrar seu peso. Ele é uma máquina monstruosa, com pneus muito grandes, que proporcionam um excelente desempenho de aderência e é insuperável para a direção off-road. Sua velocidade máxima é de 100 milhas
ou 160 km/h, tornando-se o mais lento, com exceção do caminhão da fase bônus. E sua direção é particularmente pesada, o que pode exigir que o jogador vire com antecedência em uma curva. Ele é o veículo mais fácil de usar no Stunt Tracks, de acordo com o livreto de instruções do jogo, e é projetado para jogadores iniciantes. 2WD ou motocicleta é um veículo de duas rodas identificado como carro no manual. Ele só é desbloqueado após o jogador vencer a classe Master em Speed Tracks, podendo ser usada em todos os modos. Se o jogador usar os botões L e R em uma curva, a moto vai virar inclinando seu corpo para a esquerda ou direita. Mas cuidado, é difícil se recuperar quando o 2WD perde o equilíbrio. Sua velocidade máxima é 140 milhas ou 220 km/h. Trailer é um caminhão semi-reboque especial que só pode ser utilizado nas fases de bônus Speed Tracks. Por causa de seu tamanho muito grande e da pouca flexibilidade do engate entre a cabine e o trailer, ele é muito difícil de dirigir. O jogo de bônus Speed Tracks com trailer usa um ângulo de câmera diferente, o que pode tornar o controle desse veículo mais confuso do que os outros. Não é possível danificar este veículo. Modos de jogo. O jogo apresenta 5 modos, 3 níveis de campeonato para jogador único, um para a pista de obstáculos, um para teste de direção e outro para disputa multiplayer. Speed Tracks. Este modo só pode ser jogado por um jogador. Você deverá vencer para passar para a próxima classe. Cada uma tem 4 cursos e um jogo de bônus. Existem 3 classes: Novice para jogadores iniciantes, Expert para jogadores intermediários e Master para jogadores avançados, com um total de 15 faixas, 12 cursos e 3 jogos de bônus. Para completar um percurso, o jogador deve completar 3 voltas antes que o tempo acabe. Cada vez que um jogador completa uma volta ou passa por um checkpoint, a contagem regressiva se estende. Depois de completada a 3ª volta, todo o tempo restante será levado para o próximo percurso. Com 3 veículos rivais para competir, se você destruir o veículo, terminar em último lugar ou se o cronômetro cair para 0, perderá uma tentativa, reiniciando a corrida no mesmo percurso. Os jogos de bônus são os únicos cursos desse modo que permitem aos jogadores jogá-los ou não. Depois que a classe Expert estiver completa, a classe Master será desbloqueada. Stunt Tracks. O objetivo deste modo é percorrer todo o caminho através de cada percurso o mais rápido possível, enquanto se coleta estrelas. Battle Tracks. Este modo é para corridas um contra o outro, até 2 jogadores contra CPU ou multiplayer. Existem 4 cursos exclusivos neste modo: Marine Pipe, Port Arena, Cotton Farm e Toxic Desert. Modo de teste. Este modo é projetado para iniciantes praticarem um test drive. Apenas um veículo, o 4WD e um curso sem nome podem ser jogados neste modo. Modo de treinamento ou Tracks livre. Este modo só pode ser desbloqueado ao vencer a classe Novice ou a classe Expert no Speed Tracks. Os jogadores usam este modo para praticar cursos de classes concluídas, incluindo as pistas bônus. Em 1991, a Nintendo começou a desenvolver um chip personalizado para gráficos poligonais em 3D, chamado Super FX, juntamente com Dylan Cuthbert da Argonaut Software. O projeto visava o uso do chip especial em jogos para o Super NES, que dariam ao console capacidades adicionais de hardware. O primeiro jogo que utilizou o Super FX foi Star Fox, que se tornou um sucesso. Após o lançamento de Star Fox, a Nintendo e a Argonaut começaram a conduzir vários experimentos com o chip Super FX.
O desenvolvimento de Stunt Race FX, que foi provisoriamente intitulado como FX Tracks, começou quando Giles Goddard e Colin Reed se juntaram ao projeto e mais tarde se tornaram funcionários da Nintendo. Aqui, a Big N usou o conceito de polígono para criar um jogo de corrida animado em 3D, cheio de acrobacias e obstáculos, como água, pedras, saltos e batidas. Infelizmente, a Nintendo não lançou uma continuação para Stunt Race. Durante as primeiras versões do jogo, o veículo 2WD não fazia parte da lista de carros. Em seu lugar estava um veículo de 3 rodas chamado 3WD, com um esquema de cores muito próximo ao da pintura azul do 4WD. Dois comerciais de televisão diferentes foram feitos e exibidos, um para o Japão e outro para a América do Norte e Europa. O comercial japonês era uma curta animação mostrando os veículos do jogo em ação, juntamente com imagens do jogo em si. Foi narrado por Akira Kamiya. No comercial para a América do Norte e Europa, é exibido um policial conversando com os espectadores que ele achava que estavam infringindo a lei, enquanto algumas imagens do jogo em si são mostradas. Você sabia? Na época em que Stunt Race FX foi lançado nos Estados Unidos, a Nintendo of America se uniu a Kellogg's e a Mattel para distribuir um carro de corrida F-Type proporcional da marca Hot Wheels para pessoas que enviaram 2 caixas da Applejacks para Kellogg's para recebê-lo gratuitamente. O comercial de televisão mostrava o carrinho de brinquedo, movendo-se sobre a mesa da cozinha em frente a uma caixa de Applejacks, enquanto um jovem loiro de óculos olha para o carrinho de brinquedo por trás da caixa. O brinquedo era uma repintura de um carro Hot Wheels existente, chamado Shock Factor, que já se parecia com o F-Type. Os críticos deram notas variadas ao jogo, positivas e negativas. A IGN classificou o jogo em 86º lugar, em seus 100 melhores jogos SNES de todos os tempos. Com pouco mais de 1 milhão de cópias vendidas, o game não passou despercebido, mas também não fez o sucesso esperado. Você sabia? Os Airwings de Star Fox fazem uma aparição em Stunt Race. Na pista Skyramp, todos os 4 Airwings da equipe Star Fox voarão em um show aéreo. No curso Night Craze, se o veículo de um jogador colidir com um dos primeiros 3 cartazes da Star Fox, um Airwing vai lançar um Bust antes que o jogador entre no primeiro túnel. Alguns outdoors aparecem brevemente em cursos com os rostos de Mario, Fox, McCloud e Kirby. Como já vimos, o jogo Stunt Race não recebeu novos títulos pela Nintendo, desde o original de 1994. Sem dúvidas, o game fez ótimo uso do chip especial FX, demonstrando a capacidade do console somada ao hardware incluso no cartucho. Com ótimos gráficos poligonais 3D, levando em conta as limitações do console, misturados com pixel art 2D, músicas agradáveis e efeitos bastante competentes, como a mudança no som produzido pela aceleração dentro de túneis e um bom nível de polimento geral, o jogo certamente proporcionou algumas horas de muito desafio e diversão aos jogadores da época, e ainda hoje. Se tiver oportunidade, não deixe de conferir o jogo no Nintendo Switch Online, ou em um clássico cartucho de Super NES. Muito obrigado por assistir a mais um episódio de A História dos Videogames, e até o próximo.